convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós repetidamente cantamos: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Isso que está no Salmo do Antigo Testamento se realizou, se realiza de maneira especial no dia de hoje. Sim, ela, assunta ao céu, dela se pode dizer:
À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Claro que o céu não precisa de ouro, mas há um esplendor todo especial da mãe do Senhor, da mãe de Jesus, que ofusca todo o céu com a sua beleza. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Foi do Evangelho de hoje. Você conhece esse fato? Maria foi visitar Isabel, e quando ela chegou, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, impulsionada pelo Espírito Santo. Ela vai na direção de Maria, dizendo essas palavras: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que Isabel podia imaginar que Maria estivesse grávida? Aliás, como é que Isabel poderia imaginar que Maria estivesse grávida? Estivesse grávida do Senhor, de Jesus. De maneira que ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha me visitar? Logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, porque também João Batista ficou cheio do Espírito Santo. É isso que nós celebramos no dia de hoje. Maria morreu, como todo ser humano morre. Maria foi sepultada, como todos nós seremos sepultados, como os nossos já foram sepultados. Mas depois ela foi ressuscitada. O Pai quis que ela passasse por todos os passos que Jesus passou. Ela morreu, ela foi sepultada, mas ela foi ressuscitada. E ressuscitada, ela foi levada para o céu com a glória e o poder do seu Filho Jesus, com um corpo ressuscitado, um corpo glorificado, um corpo totalmente novo. E lá está ela, à nossa espera. E eu digo, e é importante que nós saibamos disso, ela está à sua espera. Diga comigo, ela está à minha espera. No céu, Maria está de braços abertos, esperando por mim. E um dia eu estarei lá com ela. E ela me receberá com todo amor. E é por isso que nós suamos, lutamos, nos esforçamos nessa vida, lutamos contra o pecado, contra o mal, trabalhamos por Deus, trabalhamos em favor dos nossos irmãos para podermos chegar lá e termos essa beleza. Maria que vai nos receber, e que beleza! Imagine só isto. Você chegando no céu, mesmo se nós tivermos que passar por um tempo no purgatório, mas terminará esse tempo e terminado nós chegaremos ao céu. E lá veremos com os nossos olhos aquela que é a nossa mãe. E você vai poder dizer, minha mãe. E ela vai poder dizer,
meu filho, minha filha. Essa maravilha que nos aguarda. E é isso que nós festejamos no dia de hoje, a festa da Assunção. Mas, no fim dos tempos, quando Jesus vier na glória, quando todos nós ressuscitarmos, como Maria foi ressuscitada, nós seremos também ressuscitados. Nós nos encontraremos com ela, com o nosso corpo novo, glorioso, ressuscitado, com o corpo dela ressuscitado, glorioso, e assim formaremos a grande família dos filhos de Deus, filhos de Maria. Diga comigo, obrigado, Maria. Obrigado porque aguarda por mim. Um dia eu lá chegarei. Obrigado porque me ajuda na luta, para que eu chegue lá. Mas tenha a certeza, com o seu auxílio, eu lá chegarei. Eu podia falar muitas coisas a respeito de Dom Bosco, mas eu prefiro hoje, em honra dele, falar o que Dom Bosco foi na minha vida. Porque talvez você não saiba, e eu terei gosto de dizer, talvez os meus irmãos sacerdotes salesianos, as filhas de Maria Auxiliadora que estão presentes conosco, talvez não saibam, o meu parto foi muito difícil. E era interior, Elias Fausto, naquele lugar, naquele tempo, um lugar pequeno, muito pequeno, não tinha médico na cidade. As parteiras vieram, fizeram de tudo para que eu nascesse, mas não conseguiram. Daí foram atrás do médico. E para isso precisaram fazer uma viagem. O médico veio, ele tentou tudo, mas não conseguiu. Daí ele disse a meu avô: olha, nós vamos salvar a mãe, porque o menino já não tem mais jeito. Imagina como é que ficou o coração do meu avô. Mas interessante, nesse momento, logo depois do médico dizer isso, era um parto realizado em casa. Na sala ao lado, estavam conversando. E um rapaz, de sobrenome Bosco, estava contando que eu tenho um santo com meu nome. Ele foi canonizado em 1934 e eu nasci em 36. E era o santo dos jovens. Ele trabalhava com jovens e foi contando bastante da vida de Dom Bosco. Só que a pessoa gozava dele, porque onde já se viu um santo com o seu nome, nunca ninguém viu falar nesse santo. Nós ouvimos falar em São Benedito, nós ouvimos falar em São Francisco, Santo Antônio, mas Dom Bosco, São João Bosco, ninguém nunca viu dizer. E gozavam dele, e ele por isso insistia, dizendo que existia sim, e contava a respeito de Dom Bosco. E a minha mãe, no quarto ao lado, escutando aquilo tudo, e ela fez o seguinte: Dom Bosco, eu lhe consagro esse menino. E interessante que eu não tinha nascido, naquele tempo não havia ultrassom, e ela disse: menino, eu te consagro esse menino, cuida dele para mim. Gente, foi uma coisa admirável.
Foi questão de minuto. Foi preciso chamar as parteiras. E as parteiras tiveram pouco trabalho. Elas que não conseguiram nada antes. O médico que não conseguiu nada antes. Agora as parteiras não tiveram trabalho. O menino nasceu. Mas não parou por aí. Dois anos depois, eu tive um problema grave nos olhos. E, claro, trataram primeiro com remédios caseiros, depois com remédios de farmácia. Mas mamãe conta que eu só chorava, de dia e de noite eu chorava. Daí meu avô insistiu com meu pai, dizendo, leva esse menino para o Dr. Penido Bournier. Ele foi o maior oftalmologista do Brasil. Ainda hoje existe o Instituto Penido Bournier em Campinas. Leva, Elias Fausto é bem perto de Campinas. E meu pai disse, mas eu não tenho dinheiro. Meu avô disse, não faz mal. Leva, eu empresto para você, depois você me paga. E lá fui eu. Quando o médico viu, ele que era médico renomado, ficou horrorizado com o estado dos meus olhos. E disse, vamos operar amanhã. E no dia seguinte, eu estava sendo operado nos 2 olhos. Desculpe esta alusão. Algumas pessoas dizem que os meus olhos são muito bonitos. São verdes. Muitos dizem que são azul. Não, não são azul, não. Eles são verdes. Mas muito mais do que olhos bonitos. Eu vejo, pela graça de Deus, e porque Dom Bosco cuidou daquele menino como a minha mãe havia pedido na hora do parto. Eu podia não ver. A minha vida seria totalmente diferente. Mas, pela graça de Deus, por intercessão daquele a quem eu fui consagrado, eu vejo e vejo bem. Preciso de óculos, mas isso é o de menos, não é? Eu vejo bem, e muito mais eu vejo o interior das pessoas do que o exterior delas. Daí papai tinha que pagar os olhos do menino, mas no interior papai era pedreiro, foi pedreiro a vida inteira. Tudo resolve vir para São Paulo. E foi a maior penúria. Nós moramos em Porão. Não sei se você conhece Porão. Tem a casa e a parte de baixo. Nós moramos anos a fio em Porão. Por quê? Por relaxamento? Não, claro que não. É porque papai tinha, com o trabalho dele, São Paulo ganhava melhor do que no interior, mas assim mesmo não era todo suficiente. Papai tinha que economizar ao máximo e nós passávamos a maior pobreza para poder todos os meses ele pagar o meu avô. Meu avô era muito bom, mas era negociante. E ele então, claro, queria mês por mês o pagamento dos olhos do menino. Ele amava muito a mim, mas o pagamento ele fazia questão. E graças a Deus, os olhos do menino foram pagos. E mais do que isso, eu cresci um pouco. Mamãe ficou grávida do meu irmão. Daí, ela já podia levar o meu irmão, aliás, ela podia já ir na clínica, primeiro ela, para fazer o pré-natal,
que naquela época era diferente, mas era pré-natal. E depois que meu irmão nasceu, ela levava meu irmão na clínica, na Alameda Glete. Ainda hoje existe aquela clínica na Alameda Glete. Indo à Alameda Glete para levar o meu irmão e no ventre depois menino, ela passava pelo Liceu Coração de Jesus. Estou voltando para cá porque aqui está o pároco e o vice-pároco do Santuário do Coração de Jesus. E mamãe ficava assim impressionada e atraída, e a palavra correta é atraída, pela imagem de um santo grande que existe ali no santuário, no lado esquerdo, ainda hoje está lá. E mamãe era curiosa em saber quem era aquele santo e sentia aquela atração por ele. Um dia, o sacristão passou, seu Joia, apressado, e mamãe perguntou: quem é esse santo? Daí ele foi fantástico. Não só ele respondeu quem era aquele santo, mas deu um resumo da vida de Dom Bosco. E mamãe reconheceu, era tudo o que ela tinha ouvido na hora do meu parto. Era exatamente aquilo tudo. E mamãe já naquele momento me consagrou segunda vez a Dom Bosco. E depois ela contava, todas as vezes que ela ia à clínica para levar o meu irmão, ela passava lá e renovava a minha consagração a Dom Bosco. Então eu sou ultra consagrado a Dom Bosco, mas não parou aí não. Porque no primeiro momento, quem foram as minhas educadoras foram as irmãs da Providência de Gap, no Bar do Limão, que naquele tempo era a periferia de São Paulo, além do rio Tietê. E terminado o quarto primário, elas não tinham mais escola. Mas interessante, a superiora geral da congregação delas veio visitá-las. E elas, e a superiora geral, passou de classe em classe, e na nossa classe, ela fez aquela pergunta clássica: o que você quer ser quando crescer? Quando chegou a minha vez, eu disse: eu quero ser padre. E ela me perguntou: mas por que você quer ser padre? E eu dei uma resposta. Eu era muito novo ainda, então não me lembro. É pena que eu não me lembre, mas não me lembro. Mas o que aconteceu? Na hora da refeição, aquela superiora geral disse às irmãs: cuidem desse menino. Porque não é pelo fato dele ter respondido que quer ser padre. Muito menino diz que quer ser padre e depois não é. Mas a resposta que ele deu, quando eu perguntei: por que você quer ser padre? Não é dele. Ele não seria capaz de dar aquela resposta. Então cuidem dele. E as irmãs cuidaram. Não me disseram nada, mas cuidaram de mim. Então, como não havia mais além do quarto primário, elas me encaminharam para o Liceu Coração de Jesus. E a razão era muito simples, porque naquele tempo no Liceu, padre e vice-inspetor, havia as escolas profissionais salesianas. E daí nós fazíamos as aulas de manhã cedo e na parte da tarde nós tínhamos oficina. E era uma beleza, porque com tudo aquilo
esporte na hora do almoço. Esporte depois do almoço. Nós fazíamos refeição no liceu e era muito educativo, porque então, como nós trabalhávamos e trabalhávamos bem, eu fazia artes gráficas, nós tínhamos um estipêndio, um pagamentozinho que equivalia a um ordenado. E com aquilo nós pagávamos o nosso almoço, com aquilo nós pagávamos o esporte, era muito educativo aquilo tudo, e tínhamos ainda uns níqueis que sobravam para algumas coisas próprias de menino. E era tudo muito bonito. Eu logo quis ser coroinha, porque eu era coroinha na minha paróquia. Fui para ser coroinha com o seu José Pinto, e eram coroinhas muito alinhados, arrumados. E um dia, o seu José Pinto chega para mim. Eu estava, ainda hoje existe, o campo de basquete, do lado esquerdo, quem olha do santuário. Ali no campo de basquete, no garrafão justamente, ele pergunta para mim, como é? Quando é que você vai dar os passos para ser padre? Eu fiquei bravo. E disse, quem foi que disse para o senhor? Ele disse, as irmãs disseram que você tem todo jeito para ser padre. Está na hora de você dar os passos. E eu, graças a Deus, cedi, né? E começamos a encaminhar aquilo. Mas chegou um dia em que o próprio senhor José Pinto disse, agora você pega esse papel aqui está o enxoval de que você precisa para ir para o aspirantado, o seminário. E mostra para os seus pais, é só arrumar essa roupa aqui que já está tudo pronto. Levei para minha casa. Cheguei para minha mãe em primeiro lugar. E ela deu uma olhada assim. Eu vi pelas feições dela que a coisa não caiu bem. Ela disse, tá bom. Depois, na hora da janta, depois da janta, a gente conversa com o seu pai. Meu pai chegou cansado e tal, jantamos. Terminada a janta, minha mãe disse para mim e para o meu irmão, vocês dão licença, que agora tenho que conversar com seu pai. E conversaram longamente. Depois me chamaram na cozinha, meu pai quis falar, pigarreou, não conseguiu falar. Daí a minha mãe tomou a iniciativa e disse, olha meu filho, nós conversamos bem aqui, é que nesse papel aqui está escrito uma porção de roupas que são necessárias e no fim 2 sacos de roupa usada. Com muito esforço, nós talvez pudéssemos conseguir essa roupa. Mas 2 sacos de roupa usada, juntando toda a roupa sua e do seu irmão, não dá um saco. Imagine dar 2 sacos de roupa usada. Então, meu filho não vai dar. Eu disse, bença pai, bença mãe, fui para a cama e, claro, não dormi aquela noite. Na manhã seguinte, cedinho, eu fui para o liceu, porque ajudava a missa às 7 horas. E comecei a fugir do seu José Pinto, porque eu não queria dar má notícia para ele. Mas um dia ele me pegou de novo no garrafão, no mesmo campo de basquete. E disse, como é que é? Todo alegre. Você já conversou com seus pais? Está tudo certo? E eu expliquei para ele. Quando eu acabei de explicar,
dos 2 sacos de roupa usada, o seu Zé Pinto colocou a mão assim na barriga e ria, disse, esse homem ainda está gozando com a minha cara. Ele disse, não, rapaz, não é assim. Não são 2 sacos de roupa. São 2 sacos de roupa usada. Para não escrever roupa suja, a gente escreve roupa usada. Então, no seminário, não é como a sua mãe que sujou a roupa, ela já lava. No seminário, você deixa um daqueles sacos pendurado na beira da cama, né, e vai colocando a sua roupa. Né? Na semana seguinte, você manda aquele saco para a lavanderia, né, e coloca outro saco ali para encher de roupa outra vez para a semana seguinte. Daí ele riu, eu ri também. Quando cheguei na minha casa, contei para minha mãe riu. Quando chegou meu pai, eu contei, meu pai riu. E aí que beleza, gente. Literalmente, meus pais não conseguiriam me dar aquela roupa que era requerida pelo papel. Mas naquela brincadeira que Dom Bosco fez, Dom Bosco era brincalhão toda a vida, a brincadeira de 2 sacos de roupa usada, só Dom Bosco podia inventar uma coisa dessas, né? O menino conseguiu a licença dos pais e é que está o bonito, foi igualzinho ao Dom Bosco. Uma pessoa dava uma peça de roupa, uma dava um sabonete. Não faz muito tempo, aqui na Canção Nova, surgiu uma senhora que disse, eu moro lá na Cachoeirinha, acho que o senhor se lembra de mim. Como é que eu ia me lembrar, né? E não sei se o senhor se lembra que quando o senhor foi para o seminário, eu dei um sabonete para o senhor ir para o seminário. Para ela era o maior orgulho ter me dado um sabonete, e certamente usei bem aquele sabonete, para dizer peripécias de Dom Bosco, porque ele me assumiu quando menino. Meus irmãos padres salesianos, minhas irmãs filhas de Maria Auxiliadora, minha família salesiana, aí está o bonito. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. Dom Bosco fez comigo assim, desse jeito. Eu não sei o que ele fez com você. E eu não sei o que ele quer fazer com você. Se como a minha mãe, você até agora desconhecia Dom Bosco, está sabendo um pouco de Dom Bosco agora, comigo falando, não é? Agarre-se a ele, como minha mãe se agarrou, e consagre-se a Dom Bosco. Ele vai cuidar de você como cuidou do menino. E o menino, pela graça de Deus, por fazer toda essa obra, você está pisando no resultado daquela consagração a Dom Bosco. A Canção Nova é salesiana. A Canção Nova é de Dom Bosco. A Canção Nova quer levar longe o nome de Dom Bosco, fazendo as mesmas coisas que fizeram por mim quando eu era menino. Viva Dom Bosco! E pode aplaudir para valer, porque realmente ele proclama as glórias de Deus.